Fala pessoal, Shalom Adonai, a paz do Senhor, graça e paz, meus irmãos. Você está no canal Em Busca da Verdade. Meus irmãos, o vídeo de hoje eu queria fazer um comentário sobre a data de hoje, 31 de outubro de 2023. O que é que comemora-se nessa data? No dia de hoje se comemora o Dia da Reforma Protestante, tá certo? Mas por outro lado, também tem outro dia que se comemora hoje. Algumas outras pessoas comemoram como também tem de grande importância o dia de hoje, o Halloween. Olha, uma grande comemoração que é o Halloween. Muitas pessoas se vestem seus filhos, tem uma história muito longa por trás dessa festa, né? Tem muita coisa importante que a gente precisa aprender sobre a questão do Halloween. O Halloween é um culto pagão que tem se propagado, né? Que tem tido uma ênfase muito grande na data de hoje, né, principalmente. Inclusive, tem uma ênfase tão grande que ofusca a verdadeira comemoração do dia 31 de outubro, que é da Reforma Protestante. No vídeo de hoje eu gostaria de começar falando sobre a Reforma Protestante, tá certo? A Reforma Protestante, ela foi iniciada por meio do questionamento do monge alemão Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero foi o precursor, digamos aí, foi quem deu início, né? Inspirado realmente ali através das suas 95 teses, mas teve algumas pessoas também que iniciaram, né, pré-Martinho Lutero, que iniciaram também esse grande questionamento. Nós poderíamos dizer que Martinho Lutero era um herege, não é? Martinho Lutero era um herege. E aí, como um herege? Olha, visto que a Igreja Católica já tinha uma doutrina consolidada, né? E surge aí agora um homem estudioso das Escrituras, tendo um entendimento das Escrituras e batendo de frente com a liderança papal, então logo esse homem fica considerado e visto popularmente aí como um herege, né, na sua época, né? Então, dentro dessa perspectiva, dessa visão aí da Igreja Católica, entende-se que Martinho Lutero era um herege. A Reforma Protestante, ela foi um movimento de forma religiosa que ela ocorreu na Europa, tá, pessoal? No século XVI. Então, esse movimento aí reformista, ele aconteceu no século XVI, volta de 1600. Essa reforma, ela ocorreu por Martinho Lutero, né, como eu já falei. Quem era Martinho Lutero? Era um monge alemão que estava insatisfeito com cobrança de indulgência pela Igreja Católica. Então, Martinho Lutero, quando começou a estudar as Escrituras e fazia uma comparação, né, porque geralmente quando se lê as Escrituras, naturalmente se faz uma comparação com o que está nas Escrituras com a realidade, com o que está posto ali na realidade, na prática, né? Teoria e prática. E aí ele via que a conta não estava fechando, tá? A conta não estava fechando. Essa questão da indulgência, né? Lutero elaborou 95 teses e fundamentou uma teologia que deu origem às novas denominações dentro do cristianismo. Uma delas é a Igreja Pentecostal. Então, o cristianismo sofreu um racha, né, aí
no século XVI, porque a palavra cristianismo é um termo genérico, né? É um termo genérico, tá? Então, pessoal, o cristianismo ele é um termo genérico. Quando Lutero apresenta essas 95 teses, se a partir dali se consolida um racha, né, dentro do cristianismo, e aí ele bate de frente com a questão das indulgências, né, e essa questão teológica ela agora começa a ser difundida, né. Aconteceu na Europa, né, na Alemanha ali, e aí a gente vai agora entrar também numa questão, tentar entender como é que estava o contexto, tá, na época ali de Martinho Lutero. A Europa no século XVI passava por profundas transformações. Veja, a gente precisa analisar também a questão contextual, né, o contexto da situação, como era que vivia ali Lutero. As estruturas políticas e econômicas, como era que estavam as estruturas políticas naquela época, e econômicas, sociais e culturais, que marcaram o continente durante a Idade Média. Então ali por volta de 1600, século XVI, considerado como a Idade Média, estavam sendo substituídas, né? A Idade Média já estava sendo substituída, estava entrando em outro período. Havia expansão econômica e política, novos interesses e novas formas de governo se consolidavam. Então, estava existindo uma mudança de comportamento na sociedade. Veja, então, você observa que toda essa estrutura de visão de governo das esferas políticas, econômicas, religiosas, ela estava tendo uma mudança de cosmovisão, né? Você estava passando ali substituindo a Idade Média, estava entrando em outro cenário, tá? Havia uma expansão econômica, politicamente, e politicamente novos interesses. A religião perdia a sua força, né? Por exemplo, a Igreja Católica, que era predominante, o que era que estava acontecendo? A partir do renascentismo, né, começou a se consolidar a ideia de que o homem era o centro de todas as coisas. Então, o homem agora, ele passa a ser o centro das coisas, das atenções, vem junto com o racionalismo, algumas coisas que colocam o homem como o centro. Por isso é muito importante, aí abro um parênteses, muitas vezes nos cultos se louva hinos que coloca o homem como centro. Por exemplo, a tua vitória tem sabor de mel, Deus vai fazer na tua vida, é você, é você, é você, é você. Então é o homem, o centro é o homem, é um louvor direcionado ao homem. Então tenhamos muito cuidado nisso, porque termina sendo o homem o centro. E no culto a Deus, o homem é que tem que, Deus é que tem que ser o centro, tá bom? Fecha parênteses. Vamos seguir. Então, essa questão religiosa, o cenário político, religioso, melhor dizendo, ele estava meio comprometido com da Igreja Católica. Estava perdendo sua, digamos assim, sua expressão diante da sociedade, né? Também contribuiu para que as artes ganhassem novo fôlego. A arte passa agora a ganhar novo fôlego, resgatando sobretudo o legado da cultura clássica. Assim, novas ideias e novas formas de enxergar o mundo foram difundidas com a invenção da imprensa. Então você vê que no século XVI você tem o surgimento da imprensa, né? Surgimento da imprensa, você tem a questão da cultura, ela ganhando vida aí, né? Apresentação de cultura, né? Cultura renascentista, né? E então você vê que uma nova visão vai começando a ganhar corpo.
Então aquele monopólio do entendimento das coisas, filosófico, o monopólio que a Igreja Católica carregava, ela vai começando a perder isso. Ela vai começando a perder esse monopólio filosófico, digamos assim, né? No sentido de Deus, né? Do entendimento de Deus. Tá certo? A Igreja Católica, por sua vez, enfrentava uma crise de credibilidade muito grande. Tá? Sua contestação vinha desde a Idade Média. As críticas à Santa Sé tratavam de questões como a quantidade de terras e outras riquezas. É aquela questão das indulgências, os terrenos, né, de propriedades da Igreja Católica, a quantidade de terras e outras riquezas nas mãos da Igreja. Aquilo que a Igreja tomava conta, que ela ia ganhando espaço, ia ganhando domínio, né, nas questões de terras, tá bom? As críticas à Santa Sé tratavam de questões como a quantidade de terras e outras riquezas nas mãos da Igreja. A corrupção dos clérigos. Então, veja que já havia corrupção nessa época aí, né? O abuso do poder, né? Esse abuso do poder, assim, questionamentos eram realizados abertamente. Os casos dos valdenses e as críticas feitas por John Wycliffe. Então, o caso dos valdenses foi o seguinte: um homem, um camponês, um comerciante, melhor dizendo, leu as escrituras, era de baixa escolaridade, né, capacidade de ler, mas ele conseguia ler alguma coisa. Então ele leu os evangelhos do Novo Testamento e resolveu que abriu mão de tudo que ele tinha. Deixou uma parte para a mulher e foi pregar o evangelho. Mas a pregação do evangelho que ele trazia era com o objetivo de que as pessoas abrissem mão de tudo, tá? O evangelho da miséria, digamos assim. Abrissem mão de tudo para poder alcançar a salvação, tá certo? Isso é uma heresia, né? Porque não é o abrir mão de tudo que você tem que vai lhe conduzir ao céu, mas é a regeneração, é a transformação da água do Espírito na vida do indivíduo que o faz ser alcançado pelo poder de Deus e alcançar pela graça, pela misericórdia, a salvação em Cristo. Então veja, com base nisso, ele começou a pregar o evangelho e se incomodou muito a Igreja Católica. Então esses eram os escândalos que existiam na época. O contexto, né? O contexto religioso aqui que eu estou dando uma pincelada. E aí chegou ao ponto que esse homem foi apresentado e foi proibido de pregar o evangelho. Ele foi proibido, porque para se pregar o evangelho, a Igreja Católica precisava autorizar. Então veja o cenário, o contexto da época. Para se pregar o evangelho, precisava de uma autorização da igreja para se pregar o evangelho. Então esse homem não conseguiu, né? Não conseguiu e voltou a ser perseguido, não conseguiu autorização e começou a ser perseguido. John Wycliffe e James Hus são demonstrações claras de que a insatisfação com a Igreja Católica se arrastava por séculos. Os dois últimos, inclusive, são considerados precursores da Reforma Protestante. Então, John Wycliffe e Jan Hus, esses dois aí, missionários, né, pregadores, né, eles antecederam a Reforma Protestante, mas já eram pessoas que incomodavam a Igreja Católica com as coisas que viam de errado, né? Então, assim, Martim Lutero trouxe uma maior consolidação, né, com as suas 95 teses.
tá certo? Quais foram as causas da Reforma Protestante? O que foi que causou? A Reforma Protestante foi um movimento de reforma religiosa que aconteceu dentro do cristianismo, sendo iniciado por Martim Lutero em 1517. Veja, 1517. Ele trouxe um movimento religioso que trouxe uma separação da Igreja Católica, mas que a reforma fosse... essa reforma que ele trouxe uma discordância, isso é muito importante, ele trouxe uma discordância no caráter teológico, tá, pessoal? E às vezes a gente vê, hoje em dia, muitas pessoas que trazem discordância da liderança religiosa, são discordâncias fúteis, né? Sem nenhum proveito, digamos assim, sem nenhum proveito de ser levado a sério, tá? Pessoas que criam problemas dentro das denominações, seja ela qual for, por problemas fúteis. Mas aqui não, aqui era um problema teológico que estava se tratando. Questão de indulgência, de terreno, tá certo? As antigas críticas que eram realizadas à Santa Sé foram retomadas por Martim Lutero. Então veja que homens que falaram, criticaram desse mesmo problema, né? Martim Lutero, que era um monge, né? Também, né? Um monge agostiniano, ele era da escola de Agostinho, que era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Apesar de ser um monge e, portanto, membro do clero, Lutero tinha inúmeras críticas à Igreja Católica. Então você vê que ele era um membro da Igreja, fazia parte do clero, né? Era monge, né? Um padre. A gente está falando aqui de um padre, né? Digamos assim, podemos afirmar. Mas ele era um homem que vivia em busca da verdade. Ele estava lendo as Escrituras com seriedade, estudando as Escrituras com toda a seriedade possível, com toda a honestidade, porque a leitura e o estudo da palavra ele deve ser de forma honesta, sem tendenciar linhas de interpretação que vá lhe trazer benefício. Esse é a verdadeira forma de estudar as Escrituras. Então foi isso que Lutero fez. Era assim que ele trabalhava, que ele estudava, né? Era um membro, né, da Igreja Católica. O grande questionamento que movia Lutero era a questão da venda de indulgências. A Igreja pedia doações em dinheiro em troca de perdão pelos pecados. Então, a questão da indulgência aí era praticamente isso. O perdão, se você desse o X, os teus pecados estariam perdoados. Tem também as questões de terrenos, né? Mas o grande ponto que incomodava Lutero era a questão do perdão dos pecados. Quando a igreja tinha objetivos importantes, ela realizava uma venda especial de indulgências e incentivava as pessoas a darem contribuições em troca desse perdão e da garantia de salvação. Então veja, parece que ainda hoje tem algumas denominações neodenominacionais, digamos assim, né, que tem esse tipo de comportamento. Você dá X para ganhar Y. Você dá X, enquanto mais você dá, pessoal, é por isso que eu oriento aqui, eu não gosto de dar melzinho na chupeta, na boca de ninguém. Eu procuro mostrar aqui os gatilhos mentais para que você aprenda por si mesmo, identificar e perceber as coisas, tá certo? Veja, denominações, religiões
que fazem barganha com coisas, com atributos que só Deus tem, tá certo? Porque o perdão do pecado não é atributo da igreja. Perdão do pecado é atributo divino, é atributo de Deus. A igreja não perdoa pecado de ninguém. Ela não tem condição alguma de perdoar o pecado de quem quer que seja. Tá entendendo? Liderança religiosa, ninguém. Só Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o ungido Messias, como queira chamar. Então, a Igreja Católica estava dentro desse cenário, cobrando dinheiro para poder perdoar o pecado das pessoas. Iam contra o seu entendimento da fé, tudo isso ia contra o entendimento da fé cristã, porque ele não acreditava na ideia de que a salvação acontecia mediante obras, mas pela fé. É outro ponto aqui interessante que eu queria abordar, que parece que é um assunto consolidado na igreja protestante brasileira, mas não é. Às vezes eu converso com alguns irmãos e eu percebo na fala dos irmãos, na argumentação de algumas pessoas, de que eles estão muito ligados à prática das obras para que alcance essa salvação, como se essa prática de obras ela também fosse um selo, né? Ela também fosse uma consolidação da sua salvação. Então, esse também era o modus operandi da Igreja Católica na época de Lutero. Perceba que, às vezes, a pessoa sai do catolicismo, mas o catolicismo não sai dele. A pessoa sai de Roma, mas Roma não sai dele, né? E aí eu convido ele a sair de Roma. Sai de Roma, porque se tu ficar em Roma, tu vai ficar. Não é? Então, a ideia de prática de obras é muito interessante, porque é um assunto que você precisa meditar um pouco, tá certo? Às vezes se enfatiza muito a ideia de praticar a obra, e se subentende que essa prática, ela é o que vai consolidar a tua salvação, quando na verdade não é isso. Então, a insatisfação de Lutero, como mencionado, não tinha como objetivo promover um rompimento ou dividir a Igreja Católica. Veja, não era esse o objetivo de Lutero. Pelo contrário, a ideia dele chamar para uma reforma era o seguinte: era trazer uma reorganização, né, para a igreja, né? Trazer trazer um pensamento, abrir mão de algumas coisas, como essa questão da indulgência, né? O objetivo dele era esse, não era trazer ruptura, né? Então a gente vê aí, no entanto, o processo iniciado por Lutero deu abertura para mudanças profundas em questões políticas e econômicas na Europa no século XVI. Tá certo? A primeira mudança ocorreu no âmbito político, pois a Europa já não era aquela do período medieval, uma vez que, a partir da baixa da Idade Média, foi iniciado o processo de centralização do poder dos monarcas e da formação dos estados nacionais. Então veja, com essas mudanças de pensamento, porque a sociedade ela tem um comportamento, tá certo?
Isso, quem já estudou sobre engenharia social sabe o que eu estou dizendo. O sistema, o establishment, que é o sistema que está estabelecido, ele consegue, preste atenção, olha para cá, ele consegue modificar a estrutura da sociedade. Ele começa a implantar pensamentos na mente do povo, novos pensamentos, para que haja um novo direcionamento da sociedade, tá certo? Então lembre-se que a imprensa que tinha sido criada, tá certo? Século XVI, né? A Idade Média estava ficando para trás e agora foi iniciado o processo de centralização do poder dos monarcas e da formação dos estados nacionais. Centralização de poder, já está dizendo, né? O poder vai para uma pessoa só, centraliza. Então, essa visão centralizadora do poder, tá certo? Acontece que ainda no século XVI a igreja era muito poderosa e sua influência sobre o poder secular, isto é, o poder dos reis, ainda era muito grande. A igreja tinha influência política, né, nas monarquias, tá certo? A igreja católica sempre teve influência política, mas nessa época era muito mais forte. Você veja que no Brasil que tem presidente que de vez em quando vai dar uma voltinha lá no Vaticano, né? Tem vídeos aí mostrando que levou maleta, mas a alfândega não mexeu na maleta dele. Ninguém sabe o que foi levado para o Vaticano, né? Deveríamos saber, né? Já que vasculha-se tudo que o presidente faz, né? Deveria se abrir aí isso aí também, né? Saber o que esse presidente levou para o Vaticano. Então veja, esse presidente tem 9 dedos. Eu não vou dizer o nome dele aqui não, para não dar ibope, tá? Ele tem 9 dedos. Então vamos lá. Acontece que ainda no século XVI, né, a igreja tinha bastante influência política, né? Nesse contexto, as agendas e os interesses dos estados nacionais e dos reis começavam a se distanciar dos interesses da igreja, né? Começava agora meio que criasse uma ruptura, digamos assim, entre os interesses dos estados nacionais e dos reis, né? Dos estados e dos reis. Portanto, era necessário enfraquecer a igreja para que um distanciamento entre o poder secular e o poder eclesiástico fosse possível. Tá certo? Nesse contexto, as agendas e os interesses dos estados nacionais e dos reis começaram a se distanciar dos interesses da igreja, né? Do ponto de vista econômico, os questionamentos de Lutero abriram a possibilidade de se conquistar maior autonomia econômica, uma vez que os líderes seculares não dependeriam mais dos favores da Igreja Católica. Ela vai perdendo a força, né? Por isso, pessoas que são manipuladoras, dominadoras, elas têm essa ideia. Você precisa estar na dependência dela para ela poder lhe controlar. Tá entendendo? Então, pessoas que têm governos que têm essa metodologia são governos que escravizam, dá ração a você
para que você se mantenha dominado por ela. Dá uma merreca, tá entendendo? Para que você ache que aquela merreca que você está ganhando é tudo na vida e agora você já está num estado, você se encontra num estado de domínio. Você não tem sua independência. E era o que a Igreja Católica fazia. As pessoas não eram livres, não tinham liberdade, porque ela exercia sua autoridade. Tá entendendo? E aí, para fechar, agora 95 teses de Lutero. Lutero entra com suas teses a ponto de reformar, de causar uma ruptura na igreja, tá certo? O pontapé da reforma protestante foi a elaboração das 95 teses de Lutero. Esse documento foi escrito por Lutero como uma proposição de debate para que a questão das indulgências, da qual ele discordava, como já vimos, a partir disso as ideias de Lutero se espalharam rapidamente sobre todo o norte da Europa. Sobre todo o norte. Essas ideias dele, 95. Pela Europa Central, né? Lutero então elaborou a disputação do doutor Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências, vulgarmente conhecida como 95 teses. Segundo a tradição protestante, Lutero teria fixado as 95 teses na porta das igrejas de Wittenberg. Você sabe o que é o camarada pegar as 95 teses, a refutação, né? Que ele tinha 95 refutação, e sair nas igrejas e pregar tudinho ali, aquilo era uma afronta. Aquilo era uma afronta. Então esse homem agora começa a ser perseguido. Como forma de demonstrar sua posição publicamente, de convocar o debate sobre a questão, era esse o objetivo dele. Lembre-se, não era de provocar a igreja, era de levantar o debate. Esse fato deu início à Reforma Protestante, que ocorreu em 31 de outubro de 1917. Amém, irmãos? Então, fica entendido aí, hoje, 31 de outubro de 2023, é o dia da Reforma Protestante. Saiba disso e não deixe que Halloween encubra essa data na vida do cristão, tá certo? Compartilha esse vídeo, dá um like, comenta aí, faz teus comentários e vamos interagir aí e compartilha para outras pessoas, para que elas possam aprender também o que é a Reforma Protestante, que elas possam compreender de onde viemos, porque somos protestantes. Protestar é não aceitar aquilo que está errado. Amém? Que Deus abençoe.